Formação geral. Sociologia da educação. Prova nacional docente. Este é apenas um resumo, fruto do meu estudo. Sociologia da educação. A sociologia da educação estuda como a educação e a sociedade se influenciam mutuamente, analisando escolas, processos educativos e instituições. Surgiu junto com a sociologia. E Émile Durkheim, sociólogo funcionalista, escreveu uma obra específica sobre educação, destacando seu papel na formação social. Durkheim. Para Durkheim, a educação é um processo de socialização, responsável por transmitir valores e integrar o indivíduo à sociedade. Ela é fundamental para manter a coesão social, especialmente em sociedades individualistas, atuando principalmente por meio das escolas. Cada momento histórico exige um tipo de educação adequada, e esta deve estar ligada ao meio moral do grupo ao qual o indivíduo pertence, pois não é homogênea. Ainda assim, sempre existirão crenças e valores básicos comuns a todos. Dessa forma, cada grupo é educado para uma função específica, garantindo o funcionamento da sociedade. Segundo Durkheim, a educação é a ação das gerações adultas sobre as crianças, visando desenvolver nelas estados físicos, intelectuais e morais, exigidos pela sociedade política e pelo meio especial em que viverão. Marx. Karl Marx, pensador alemão nascido em 1818 e falecido em 1883, fundamenta seu pensamento no materialismo histórico dialético, que vê a sociedade como um processo em constante mudança, impulsionado pelas contradições sociais. Para Marx, a estrutura social é definida pelos interesses das classes dominantes, especialmente da burguesia, que detém o poder econômico. A história não é linear, mas dinâmica, refletindo as contradições da sociedade. Por exemplo, a escola, embora reproduza desigualdades sociais, também possui potencial de transformação. Para Marx, a educação deve combater a discriminação e a marginalização, sobretudo dos filhos da classe trabalhadora, enfrentando a exploração do proletariado pela burguesia. Ela desempenha papel central no combate à alienação, ao trabalhador desumano e à desumanização, formando alunos críticos e reflexivos. A educação deve ser omnilateral, integrando o desenvolvimento intelectual, físico e técnico, permitindo que o aluno se desenvolva de forma integral e holística. Para Karl Marx, a educação pode levar à alienação ou à emancipação, conforme seu conteúdo de classe. Ele defendia a união entre escola e trabalho, criticando a separação entre trabalho intelectual e manual, e a ideia de escola em tempo integral, propondo que a criança trabalhasse e estudasse. A educação deve formar um homem integral, considerando as dimensões mental, física e tecnológica. Valorizava escolas politécnicas e profissionais, a igualdade de ensino em uma sociedade sem classes e criticava o Estado burguês como instrumento de dominação. No comunismo, propunha substituir a educação familiar privada pela educação social. Weber. Max Weber, sociólogo, jurista e economista alemão, nascido em 1864 e falecido em 1920, descreveu a burocracia como um modelo ideal de organização e desenvolveu um método de análise baseado na ação social, entendida como toda ação adotada de significado e finalidade, definida pelo agente. Ele classifica as ações sociais em 4 tipos:
ação social racional com relação aos fins, ação social racional com relação a valores, ação social tradicional e ação social afetiva. A primeira refere-se a ações planejadas e calculadas para atingir um objetivo, como o casamento para formar uma família. A segunda busca atingir um valor moral, como a prática de não roubar. A terceira baseia-se em tradições sociais, não necessitando de racionalidade, como a própria instituição do casamento. A quarta é motivada por sentimentos ou emoções, como amor, paixão ou medo. Além das ações sociais, Weber analisa os tipos de dominação ou poder, divididos em dominação legal, dominação tradicional e dominação carismática. A dominação legal ocorre com base nas leis, conferindo legitimidade aos agentes, como legislativo, judiciário e executivo. A dominação tradicional fundamenta-se na tradição e na continuidade histórica de costumes, como a autoridade patriarcal dentro da família. Já a dominação carismática é exercida por líderes com carisma, que mobilizam apoio por meio de habilidades oratórias e discursos impactantes, exemplificada por figuras históricas como Fidel Castro e Adolf Hitler. Essas categorias evidenciam diferentes fundamentos de poder na sociedade, conforme a perspectiva de Weber. Para Max Weber, é essencial compreender o processo histórico de racionalização, também chamado de pedagogia do treinamento. A educação cumpre três finalidades: despertar o carisma, voltada a poucos indivíduos e sem pedagogia própria; pedagogia do cultivo, formação humanística e integral para preparar a conduta de vida, como na seleção de funcionários na China antiga; e pedagogia do treinamento, transmissão de conhecimento especializado para a vida moderna, Estado, burocracia e empresa. Essa última funciona como um meio de distinção social, mas leva à perda da formação humanística, algo que Weber lamenta. Bourdieu e Passeron. Para Bourdieu e Passeron, a educação tem uma concepção reprodutivista, em que a escola funciona como meio de reprodução social da dominação. Os indivíduos apenas reproduzem as orientações impostas pela estrutura social vigente. Toda ação pedagógica é vista como violência simbólica, ou seja, uma imposição cultural arbitrária das classes dominantes, disfarçada de pedagogia. A incorporação desses valores forma o hábitos. Quando esses hábitos é compartilhado pelos professores, ocorre a reprodução das condições sociais que sustentam os valores dominantes. Assim, as condições de classe determinam as chances de sucesso escolar, e não há possibilidade real de romper com as estruturas de reprodução. A teoria do sistema de ensino como violência simbólica de Pierre Bourdieu e Passeron explica como a escola reforça relações de poder e transmite a ideologia da classe dominante. A ação pedagógica impõe a cultura dos grupos dominantes aos dominados, gerando desvantagens para os marginalizados que não possuem força material nem cultural. Elementos do capital cultural, como linguagem, valores, identidade e arte, favorecem crianças das classes médias e altas, enquanto crianças das classes populares têm sua cultura desvalorizada. Por exemplo, crianças que já conhecem obras culturais como músicas de Chico Buarque reconhecem-nas mais facilmente, enquanto outras enfrentam dificuldades. A escola, ao privilegiar símbolos de classe dominante, perpetua a violência cultural ou simbólica. Gramsci. Antonio Gramsci, filósofo italiano, nascido em 1891 e falecido em 1937, veio de uma família pobre e mudou-se jovem para Turim, onde se envolveu na política e filiou-se ao Partido Comunista. Sendo eleito deputado, perseguido pelo regime fascista de Mussolini, passou grande parte da vida preso, escrevendo obras como Os Cadernos do Cárcere, que ganharam destaque acadêmico no Brasil nas décadas de 70 e 80. Como marxista, Gramsci reconhecia o caráter dialético da escola, entendida como pedagogia da possibilidade, ou seja, um espaço de contradição e movimento social. Ele argumentava que a escola dissemina a hegemonia da ideologia burguesa, formando o intelectual tradicional,
mas também permite o surgimento da contra-hegemonia, que promove o desenvolvimento do intelectual orgânico, comprometido com a transformação social. A hegemonia representa a supremacia de uma classe social sobre a outra, enquanto a contra-hegemonia atua de forma oposta aos interesses da burguesia, utilizando o conhecimento historicamente acumulado para promover mudanças sociais. Um exemplo seria um indivíduo de classe menos favorecida que, ao adquirir conhecimento, o utiliza para melhorar a realidade de sua própria classe social. Para Gramsci, que atualiza o pensamento de Marx, a hegemonia é a luta pelo poder nas sociedades complexas, realizada também na batalha de ideias. Ele distingue os intelectuais orgânicos, que dão consciência às classes emergentes, dos intelectuais tradicionais, ligados às antigas classes dominantes como o clero. Gramsci identifica um sistema escolar híbrido, a escola humanista, formação clássica para a elite, e a escola especializada, voltada à classe trabalhadora. Em oposição a essa divisão, ele defende uma escola unitária pública, que une a formação intelectual e manual. Althusser. Althusser vê as escolas como aparelhos ideológicos do Estado, encarregadas de difundir a ideologia dominante e manter a ordem social. A teoria dos aparelhos ideológicos do Estado, de Althusser, explica como o Estado mantém o status quo. Ele distingue dois tipos de aparelhos: aparelhos repressivos ligados à coerção, policiais, leis, judiciários, forças armadas, e os aparelhos ideológicos ligados à ideologia, como a escola, a família, a igreja, meios de comunicação e sindicatos. A escola influencia os estudantes das classes dominantes, transmitindo a ideologia da classe dominante, garantindo que os ricos permaneçam ricos e os pobres continuem pobres. Mannheim. Mannheim, ao atualizar o pensamento de Weber, afirma que o pensamento social não explica a vida humana, apenas a expressa. Ele defende uma sociedade democrática, onde a democratização cria novas esperanças, permitindo que todas as camadas sociais contribuam para o processo educacional. Contribuições que devem ser sintetizadas pela sociologia. Para Mannheim, a sociologia pode fundamentar o aprimoramento da educação, com o objetivo de regenerar a sociedade e o ser humano, superando os efeitos negativos da racionalização por meio de formação integral e solidariedade. Ivan Illich, pensador austríaco, nascido em 1926 e falecido em 2002, propôs a ideia de uma sociedade sem escolas, defendendo a desinstitucionalização da educação e a desescolarização da sociedade. Segundo Illich, a educação não precisa ocorrer necessariamente dentro da instituição escolar para ser efetiva. Ele não defendia o fim da educação, mas enfatizava que o aprendizado pode acontecer fora da escola. Em sua perspectiva, a escola funciona como uma instância opressora capaz de manipular e limitar a sociedade. Teoria da escola dualista. A teoria da escola dualista foi desenvolvida por Bardelot e Stablet, que argumentam que a escola é dividida em duas redes. A rede primária profissional forma o proletariado pobre, enquanto a rede secundária superior prepara a burguesia. Publicada nos anos de 1980, a obra da escola dualista, essa teoria é classificada por Saviani como crítico reprodutivista, por evidenciar o caráter reprodutor da escola. Segundo os autores, a escola dualista contribui para a formação da força de trabalho e para a inclusão da ideologia burguesa, qualificando o trabalho intelectual e desqualificando o trabalho manual, formando de um lado o engenheiro e do outro o pedreiro. John Dewey. John Dewey tem a experiência como conceito central em sua obra. Ele defendia que a educação deveria formar indivíduos preparados para um mundo em constante transformação, promovendo autonomia e vivência democrática. A escola, concebida como um laboratório, contribui para reformas sociais e renovação dos costumes, formando pessoas capazes de atuar positivamente na sociedade, sem eliminar os privilégios da burguesia. Anísio Teixeira foi um educador brasileiro influenciado por John Dewey. Defendia uma nova escola, que valorizasse a experiência do aluno, promovesse autonomia, ambiente democrático e fosse acessível a todos.
No Brasil, a educação era privilégio da burguesia e os pobres eram excluídos cedo do sistema escolar. Para mudar essa realidade, Teixeira e outros teóricos lançaram um manifesto dos pioneiros da educação nova, defendendo uma escola pública gratuita, laica, igualitária e obrigatória. Essa iniciativa foi um marco na luta pela democratização da educação no país. Theodore Schultz, economista norte-americano e prêmio Nobel, é conhecido pela teoria do capital humano. A TCH relaciona a educação e desenvolvimento econômico, defendendo que a escolarização aumenta conhecimento e habilidades, tornando os indivíduos mais produtivos. Esse aumento de produtividade gera benefícios duplos: crescimento da riqueza nacional e melhoria da remuneração individual. A teoria enfatiza o individualismo, a competição e a ideia de que os bem-sucedidos conquistam seu status pelo esforço pessoal. Florestan Fernandes, sociólogo brasileiro e pai da sociologia crítica no Brasil, dedicou sua obra à redução das desigualdades sociais, à inserção do negro na sociedade e à democratização da educação, buscando maior justiça social e igualdade de oportunidades. Paulo Freire, educador brasileiro e patrono da educação. Criticou a educação bancária, na qual o professor deposita conhecimento e o aluno recebe passivamente. Propôs a educação libertadora ou emancipatória, baseada em diálogo, crítica, problematização e relação à reflexão-ação, visando a emancipação humana. Freire defendia que a alfabetização fosse contextualizada na realidade do aluno, utilizando palavras-chave geradoras como tijolo ou enxada, para desenvolver olhar crítico e consciência social. A educação deve permitir que o aluno aplique o conhecimento para transformar a realidade, estabelecendo uma relação horizontal e dialógica entre professor e estudante. Educação e sociedade. O século XVIII, marcado pelo iluminismo e pelas revoluções burguesas, francesa e industrial, trouxe grandes avanços políticos e científicos, superando o feudalismo e consolidando o capitalismo. Houve crescimento das cidades, ascensão da burguesia, substituição de monarquias por repúblicas e valorização de liberdade, igualdade, propriedade e individualismo. Contudo, as condições de vida da classe trabalhadora pioraram. Baixos salários, desemprego, jornadas longas e moradias precárias. Essa desigualdade gerou revoltas e conflitos entre burguesias e proletariado, incentivando o estudo da sociedade e a consolidação da sociologia no início do século XIX. Dois grupos intelectuais se formaram. Os pioneiros da sociologia, aliados à burguesia, buscavam preservar a ordem social e o poder dominante, enquanto os pensadores socialistas, alinhados à classe operária, queriam compreender e superar o capitalismo, para construir uma sociedade mais justa e livre de exploração. Dessa forma, a sociologia é a ciência que estuda a sociedade de forma científica, com o auxílio da economia, da ciência política, da antropologia e da psicologia. Busca compreender como os agrupamentos sociais humanos se desenvolveram e como é possível intervir nesse desenvolvimento. A sociologia da educação é um dos ramos da sociologia, que estuda o fenômeno educacional, com atenção especial ao sistema educacional em sociedades complexas, tendo a escola como objeto central. Analisa as funções sociais da escola, as relações educacionais em diferentes contextos sociais, a relação entre professor e aluno, a igualdade de oportunidades, a constituição de identidades, a transmissão de saber e todo o processo de socialização e de reprodução social e cultural. A educação é compreendida como o processo de formação do ser humano, ajudando a criar tipos de homens por meio da transmissão do saber que os constitui e legitima. Conceito de Brandão. O ser humano está em constante aprendizado, sendo a educação a prática mais humana pela profundidade e amplitude de sua influência na existência. Conceito de Gadotti. Ela corresponde a
todas as influências e interações que formam a personalidade social e o caráter, envolvendo visão de mundo, valores, ideais, modos de agir e convicções ideológicas, morais, políticas e práticas. Conceito de Libânio. Augusto Comte foi criador do positivismo, corrente que foi fundamental para o surgimento da sociologia como ciência. O positivismo acredita na ciência e rejeita a teologia, influenciando fortemente a formação política da sociedade brasileira e inspirando a proclamação da República. Seu lema é Ordem e Progresso, que coloca a responsabilidade do progresso social na ordem e na disciplina individual e coletiva. Positivismo. O positivismo é uma doutrina sociológica, filosófica e política criada por Augusto Comte, pensador francês, considerado o pai do positivismo, que viveu entre 1798 e 1867, surgindo no século XIX e influenciado pelos ideais iluministas. O positivismo defende que a única forma de conhecimento válido é o conhecimento científico, rejeitando o senso comum e as crenças e as superstições. Para explicar sua teoria, Kant elaborou a Lei dos Três Estados, que descreve os estágios de desenvolvimento da humanidade. O estágio tecnológico, teológico, no qual os fenômenos eram explicados por forças sobrenaturais e divinas. O estágio metafísico, em que as explicações se baseavam em reflexões filosóficas e no uso da razão, e o estágio científico ou positivo, no qual apenas as explicações científicas são consideradas válidas. Liberalismo. Liberalismo é uma doutrina política e econômica que surgiu com a ascensão da burguesia e o desenvolvimento do capitalismo, inspirado nos ideais da Revolução Francesa, liberdade, igualdade e fraternidade. Deu origem ao Estado liberal, também chamado de Estado burguês. Está ligado às mudanças históricas na forma de organizar a política e a economia. E possui duas vertentes principais, política e econômica, que se relacionam e não se opõem. O liberalismo político, que defende as liberdades individuais e os direitos civis. E o liberalismo econômico, que prega a livre concorrência e a mínima intervenção do Estado na economia. Essas vertentes se complementam e constituem a base da organização política e econômica da sociedade contemporânea. Liberalismo político. John Locke, filósofo inglês considerado o pai do liberalismo político, estabeleceu 5 princípios fundamentais. Individualismo, que defende que o progresso de cada pessoa contribui para o progresso da sociedade e que cabe ao Estado garantir os direitos individuais. Liberdade, entendida como a base de todas as outras liberdades, sendo limitada apenas pela liberdade do outro. Propriedade, vista como consequência do trabalho e do talento, devendo ser protegida pelo Estado sem intervenção. Igualdade, que assegura igualdade de direitos e oportunidades, mas não igualdade econômica ou social. E democracia, entendida como participação política, seja de forma representativa, por meio de parlamentos ou direta, com a decisão dos cidadãos. Para Locke, o progresso social está ligado à liberdade individual e ao desenvolvimento das aptidões pessoais, algo possível graças à educação garantida pelo Estado, que deve instruir enquanto o indivíduo tem a responsabilidade de aproveitar essas oportunidades para crescer e contribuir com a sociedade. Liberalismo econômico. O liberalismo econômico, associado a Adam Smith, filósofo e economista escocês, considerado o pai dessa vertente, defende a não intervenção do Estado na economia, acreditando na chamada mão invisível, responsável por autorregular o mercado. Essa doutrina prega a liberdade total do mercado e rejeita a interferência estatal nas atividades econômicas, sustentando que a própria economia encontra seu equilíbrio natural. Um exemplo é a lei da oferta e da procura, em que os preços variam de acordo com a dinâmica do mercado. Assim, o liberalismo econômico entende que a liberdade é essencial para o funcionamento
equilibrado da economia. Funcionalismo. O funcionalismo foi desenvolvido por Émile Durkheim. Parte da ideia de que a sociedade deve ser entendida como um sistema integrado, no qual cada parte exerce uma função essencial para a manutenção da ordem e da coesão social. Considerado o fundador dessa corrente, Durkheim via a sociedade industrial de forma positiva e buscava compreender os problemas sociais de maneira a resolvê-los em prol da harmonia social. Para ele, o objeto central da sociologia é o estudo dos fatos sociais, que são regras, normas e convenções capazes de moldar o comportamento humano. Esses fatos sociais apresentam três características fundamentais: a coercitividade, que consiste na pressão exercida pela sociedade para que os indivíduos sigam as normas, como no caso dos padrões de beleza ou da obrigatoriedade escolar; a exterioridade, pois tais regras existem antes e fora do indivíduo, como as leis que antecedem sua vida social; e a generalidade, já que se aplicam a todos os membros da sociedade, como o uso de celulares ou a escolarização. A educação, na visão de Durkheim, é um exemplo claro de fato social. Ela possui caráter coercitivo, uma vez que a escolarização é obrigatória por lei, como previsto na Constituição Federal de 1988. Caráter de exterioridade, pois a instituição escolar existe antes do nascimento do indivíduo, e caráter de generalidade, já que o acesso à educação formal deve ser garantido a todos. Assim, a função da educação é transmitir valores, tradições e normas, de modo a integrar o indivíduo à sociedade. Durkheim relaciona a educação à divisão social do trabalho, destacando que ela prepara os indivíduos para os papéis que deverão ocupar. Enquanto as classes mais altas são educadas para governar, administrar e pensar, as classes mais baixas são preparadas para trabalhos manuais e para a obediência, o que garante a manutenção da ordem social, na qual uns mandam e outros obedecem. Nesse sentido, a educação é entendida como a transformação de valores, uma ação das gerações adultas sobre as gerações mais jovens, com o objetivo de desenvolver estados físicos, intelectuais e morais exigidos pela sociedade. Esse processo de inculcação de valores presume também nas relações familiares, como de pai para filho, assegura a continuidade da ordem e a prevenção da estrutura social. Talcott Parsons, principal difusor das ideias de Durkheim, reforça essa perspectiva ao considerar a escola como um dos principais agentes de socialização. Para ele, a função da educação é difundir valores sociais e tradições culturais, não para transformar a sociedade, mas para conservá-la. Dessa forma, tanto em Durkheim quanto em Parsons, a educação cumpre o papel de garantir a estabilidade social, reforçando normas, valores e papéis sociais necessários para a harmonia coletiva. Materialismo histórico dialético. O materialismo histórico dialético é uma corrente sociológica desenvolvida por Karl Marx e Engels, que busca compreender a sociedade a partir das condições reais, objetivas e concretas da vida. Esse pensamento se tornou base para a psicologia histórico-cultural de Vygotsky e para a pedagogia histórico-crítica de Saviani. O termo materialismo refere-se à ideia de que tudo que existe no mundo é material e que a realidade deve ser explicada a partir da matéria e das condições concretas, em oposição às explicações religiosas ou idealistas. Para o marxismo, o ser humano é o responsável pela realização da história, e essa realização se dá por meio de suas necessidades materiais e do trabalho. Assim, o materialismo histórico parte da compreensão de que a vida deve ser analisada tal como ela é, e com base em recursos, condições e estruturas reais que moldam a existência social. O termo dialética, que vem do grego dialegos, indica que a realidade material não é estática ou harmônica, mas composta por contradições. Essas contradições geram conflitos sociais, os quais impulsionam mudanças e transformações históricas. A dialética afirma que nada no mundo está acabado. Tudo está em movimento, em processo. A sociedade, portanto, não é estável ou plenamente equilibrada, mas marcada por desigualdades e tensões. A diferença entre
regiões ricas e pobres, ilustra essas contradições, mostrando que a ideia de harmonia social não corresponde à realidade. O materialismo histórico dialético entende a história como um movimento contínuo, sem fim predeterminado, mas aberto à transformação. Trata-se de uma pedagogia da possibilidade. Não há garantias de mudança, mas a transformação é sempre viável. A realidade social é dinâmica e os conflitos são forças capazes de gerar novas formas de organização. Um exemplo é o processo educativo. Alunos que se dedicam fazem anotações e resolvem exercícios. Estão em movimento e aumentam suas chances de transformação pessoal e social, ainda que o sucesso não seja garantido. Assim, o movimento e a contradição são essenciais para entender a sociedade e a história, pois a estagnação impede a mudança, enquanto a ação consciente abre caminhos para novas possibilidades. No contexto da dialética, 3 termos são essenciais: tese, antitese e síntese. A tese representa uma afirmação inicial, como quando o aluno acredita que estudar sozinho é suficiente para aprender. A antitese é a oposição a essa ideia. O professor explica que o trabalho em grupo também é importante para consolidar o conhecimento. A síntese surge quando o aluno compreende que estudar sozinho e em grupo se complementam, resultando em uma nova compreensão mais completa. Assim, a tese é a afirmação inicial, a antítese é a oposição e a síntese é a conclusão que emerge do confronto entre as duas, sendo fundamental para o desenvolvimento do conhecimento e a compreensão da realidade. No estudo das tendências filosófico-políticas na educação, destacando-se as visões de Lucchesi, Saviani, Libânio, Lucchesi apresenta a educação redentora, que enfatiza o otimismo pedagógico, sugerindo que a educação pode salvar a sociedade e promover mudanças. No entanto, ele alerta que a educação isoladamente não consegue garantir justiça social, pois fatores externos como saúde, condições familiares e alimentação influenciam o aprendizado. Lucchesi também distingue a educação reprodutora, que evidencia o pessimismo ao reproduzir desigualdades sociais, e a educação transformadora, que busca efetivamente a mudança social, promovendo justiça e solidariedade. Saviani classifica as teorias educacionais em não críticas e críticas. As teorias não críticas, como a escola tradicional e a escola nova e a escola tecnicista, mantêm o status quo, preservando desigualdades sociais. As teorias crítico-reprodutivistas denunciam essa reprodução de desigualdades, mas não propõem mudanças efetivas. Já a teoria crítico prega a transformação social, defendendo que a escola pode ser um espaço de mudança, especialmente quando há compromisso com a educação de alunos da classe trabalhadora. Libânio distingue a pedagogia liberal, que é não crítica e visa a manutenção social, da pedagogia progressista, que é crítica e busca a mudança social. A pedagogia liberal sustenta que alguns indivíduos devem ser preparados para liderar, enquanto outros devem obedecer, conservando o status quo. A pedagogia progressista, por sua vez, analisa criticamente a realidade da escola e propõe um projeto político-pedagógico voltado à igualdade e à transformação social. Pode-se estabelecer equivalências entre os autores. A pedagogia liberal de Libânio corresponde às teorias não críticas de Saviani e à educação redentora de Lucchesi. As teorias crítico-reprodutivistas de Saviani se equivalem à educação como reprodução de Lucchesi. E a pedagogia progressista de Libânio corresponde à teoria crítica de Saviani e à educação transformadora de Lucchesi. Essas conexões mostram que, apesar das diferentes nomenclaturas, os conceitos centrais são consistentes entre os autores. Meu nome é Tamires, sou licenciada em Química, estou estudando para o PND e este conteúdo é resumo para minha revisão.